Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. É muito bom ter vocês aqui numa outra quarta-feira. E hoje o nosso bate-papo aqui, ele vai estar caminhando e entrando num outro segmento. Então, a gente já conversou sobre o mundo do ensino médio, já conversamos sobre o que acontece também no Fundamental 2, e hoje a gente vai descobrir mais ainda, né, sobre o Fundamental 1. Então, sobre o Fundamental 1, a gente já conheceu um pouquinho sobre a metodologia de inglês na rotina das crianças, mas a gente vai ver quem é que fica por trás, né? Quem cuida dos bastidores, quem organiza para que realmente tudo funcione. E com isso a gente traz hoje as nossas coordenadoras do Fundamental 1 para bater um papo com vocês, para contar um pouquinho de como que é a rotina delas, como é a rotina do Fundamental 1. E com isso, eu vou deixar elas se apresentarem para vocês, tá bom? Meninas, boa noite. Boa Boa noite. noite, tudo bem? Olá, eu sou a coordenadora Andrea, trabalho no Beca há uns 16 anos. É tempo, hein, Muito Neia? tempo. Nossa Senhora. Sou graduada em pedagogia, pós-graduada em neuroeducação e estou aqui para contribuir com a educação dos nossos estudantes. Obrigada, Deia. Olá, boa noite a todos. Eu sou Priscila, estou no colégio há 19 anos, sou formada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia, né, e venho aí abraçando todos esses valores que o Beca traz, né, com muito amor, com muito carinho e dedicação. Obrigada, Pri. Olá, boa noite. Eu sou a Juliane, também sou coordenadora do Fundamental 1, trabalho com a Andréia e com a Priscila. Já estou no Beca há 23 anos. Nossa, Ju. Comecei menina, Sim. né? Comecei lá na educação infantil e fui galgando. Tenho pedagogia, sou pós-graduada também em supervisão, gestão e supervisão escolares. Ai, que legal. Nossa, gente, pra mim, estar aqui conversando com vocês é um time de peso, viu? Dá até aquele friozinho na barriga. Porque pro pessoal que tá em casa, eu já dei muito trabalho, né? Pra cada uma de vocês. Um pouquinho. Então é muito gostoso a gente estar aqui para conversar, porque realmente vocês fazem a diferença para os alunos. E esse momento entre nós é realmente para descobrir o que acontece. Então, dentro de uma sala de aula, eu tenho ali a professora, fazendo todo o desenvolvimento com os alunos, todas as metodologias que o Beca propõe, a parte pedagógica, mas tem a gestão de vocês para que tudo seja cumprido conforme os valores da escola também, né? E aí eu queria saber um pouquinho, para a gente contar para o pessoal de casa. Como que é esse papel da coordenação? Como que vocês se dividem? Como que funciona a coordenação do Fundamental 1? Olha, eu acho que primeiro eu gostaria de quebrar um pouco a questão do rótulo da coordenadora. Ah, então né? vamos começar. Que, meninas, porque eu já falei das broncas, né, Pri? Podemos, acho que, né, já lembrarmos que a geração de hoje é uma geração diferenciada, né? E o Beca tem um pensamento diferente quanto o papel da coordenação, independente do segmento, né? A coordenação no Beca é uma coordenação próxima ao aluno. Sim, né? é mesmo. É uma coordenação que as portas da nossa sala ficam abertas. No meio do pátio. Exatamente. Né? E temos acesso livre, né, às crianças, e queremos que eles também estejam sempre à vontade. É verdade. Né? Eu acho que a gente, às vezes, sofre um pouco, né, com essa questão, esse receio de, nossa, você foi para a sala da coordenadora. E no Beca, graças a Deus, não é isso. É algo que realmente vem e que encanta, né? Porque nós trazemos algumas, claro, né, as regras dos bastidores para que tudo funcione direitinho, né? Sim. Porque as crianças estejam sempre com um desenvolvimento adequado, estejam confortáveis, enfim, busquem sempre o seu melhor. Legal. Mas nós, além dessas regras, somos pessoas que não somos só profissionais, somos mães, né? E queremos também que os nossos alunos tenham essa visão nossa, sabe? Sim. Essa questão de também acolhimento, maternal, né? Então... é muito gostoso. Próximos e confortáveis. Exatamente. Nós, né? Não só das crianças, como da família também, né? Sim. A gente procura estar muito próximo das famílias, das professoras, principalmente, né? Sim.
E essa divisão, por mais que nós somos em 3, né? Uhum. Acho que cada uma tem um olhar, tem um toque ali para cada situação da nossa rotina, né? Sim. E a gente se divide muito bem, e as professoras também, né? Não tem aquela coisa, ó, a Priscila toma conta só de uma situação. É isso mesmo. E aí a Juliane não pode adentrar, ou a Andrea não pode adentrar. Pelo contrário. A nossa sala é compartilhada, e isso é um ganho enorme por ser Sem compartilhada, e nós aprendemos umas com as outras. Sim. E muitas vezes a Priscila inicia uma situação, e eu posso complementar, e a Andrea pode Sim. complementar. E duas cabeças pensam melhor do que uma, Com né? certeza, faz Então, toda a diferença. a gente se apoia, a gente troca, a gente compartilha. Então, é uma parceria que flui, Uhum. que produz, né? Sem E que dúvida. ganha muito, né? O tempo é melhor, né? O tempo Sim. fica melhor para nós, né? Assim, é tão importante isso que as meninas falaram, e dessa aproximação com os estudantes, porque isso também se estende para a sala de aula. A coordenação faz um monitoramento de aula, então nós assistimos às aulas dos professores, né? Então, nesse momento do monitoramento de aula, nós acompanhamos o desenvolvimento dos alunos, não só a aula da professora em si, né? Como os alunos estão se comportando na sala, como que está esse desenvolvimento. Sim. Então, todo esse acompanhamento também ele é feito, né? E que é extremamente importante, tanto para o desenvolvimento da professora ali no momento da aula, Sim. quanto para os estudantes também. Com certeza. Esse feedback contínuo faz toda a diferença para a professora ter a noção da sua sala de aula e como ela pode aprimorar, assim como o estudante vê que vocês estão próximos da rotina deles. E quando a gente fala de beca, a maioria dos nossos alunos, eles vêm numa sequência, vêm lá da educação infantil, chega no Fundamental 1. Então é difícil falar, esse aluno é da Pri. Porque ele é da Pri, ele é da Exato, Ju, ele é da Deia. Isso mesmo. Todos eles têm essa convivência contínua com vocês. E é muito Isso. gostoso, né? Eu falo como aluna, mas também falo como parceira de trabalho quando a gente estava ainda com o integral no Becafor, né? Então tudo é compartilhado. Como que ele fica na rotina pedagógica com vocês? Como que ele fica no integral na parte da tarde? Então, a gente está falando de um aluno só, né? É uma criança só. Então a gente precisa colaborar mesmo para o desenvolvimento deles. E esse olhar tem que ser 360, né? Tem. Então, a gente não pode fragmentar, porque ele está lá no João Delgado, então é a Gabriela que responde, né? Sim. Porque ele está agora na Itaberaba, então são só as meninas que respondem. Sim. Então, na verdade, nós temos sim essa sintonia, eu acho que é também por tantos anos, né? Sim, Trabalhando juntas. É. Então, muitas questões realmente acontecem pelo olhar. Né? Isso mesmo. E é o que a Ju falou, e a gente vai se complementando. E esse olhar para o aluno tem que ser realmente completo, tem que ser. E faz a diferença no dia a dia deles, né? E aí, já que a gente entrou nessa seara aí de falar do pedagógico dos alunos, eu queria entender um pouquinho como acontece esse acompanhamento. Como que é a rotina de um aluno no Fundamental 1? Então, eu tô no G5 e agora eu entrei pro meu primeiro ano. Muda muito essa trajetória do aluno? O que acontece? Nick, eu vou falar um pouquinho, nós começamos essa transição no próprio G5, tá? Quando nós trazemos para as crianças uma vivência no primeiro ano. Certo. Né? Então, os alunos do G5, eles passam, né, uma rotina junto com o primeiro ano. Sim. Então, eles têm acesso a todo o ambiente do ensino adoram. fundamental. Então, eles vão conhecer o espaço, eles têm contato com os professores, eles vivenciam aulas, né, junto com esses professores do Fundamental 1, para começar a quebrar um pouquinho, né, aquele distanciamento que tem do infantil para o fundamental. Quando a gente pensa até nos pequenos da João Delgado, né, Deia? Às Que vezes eles estão numa unidade unidade, menor, né? Isso. tem assim... Eles estão muito dentro do ninho, né? E exato, aí eles acabam até tendo essa mudança. E aí acompanhando os nossos alunos eu lembro da Manu, da Isa, das gêmeas, fazendo essa... Eu vi a Manu tão pequenininha, eu falava, meu Deus, e agora o mundo que ela vai se deparar? O Pietro, o Nicolas... Hoje os meninos também vão pro futsal, já estão vivenciando uma rotina assim tão confortáveis. E não sei se as mamães estão acompanhando em casa, por favor, deem o relato de vocês. E dessa vez eu não vou esquecer, pessoal de casa. Curte, compartilha, comenta, tá bom? Vão contando pra gente também como tá as vivências de vocês.
E aí, Nicole, eles fazem toda essa vivência, então Sim. eles compram na cantina, que para eles tudo isso é uma novidade, né? Então, assim, a gente o colégio se preocupa muito com esse bem-estar dos alunos, né? A dona Cátia também. Então, nós fazemos gradativo essa transição. Sim. No começo das aulas, as famílias, no primeiro dia de aula, elas são convidadas a fazer uma dinâmica junto com os professores. Então, Certo. mais um motivo para ir quebrando gelo. Então, a criança entra junto com a sua família, né? Então, tem de novo, o segundo contato com a professora. Sim. Então, tudo isso ajuda nesse processo de transição, Ah. né? E além disso, E as famílias também, né? Quando você fala das famílias, quando elas chegam ali, elas olham para aquele espaço Sim. e elas falam: Meu Deus Meu do céu, será que eles vão conseguir chegar na cantina? Uhum. Será que eles vão. Mas como que eles vão comprar? Eles vão andar Mas sozinhos eles pela vão- escola, é, né? e aí, para a criança, acontece tão natural. Natural. E com Sim. essa rotina que a Andrea colocou, né? Dessa vivência, Sim. acontece de maneira tão tranquila, tão natural. E daqui a pouco, de repente, eles estão fazendo. Tudo. Automatizou tudo Sim. de uma maneira muito tranquila. E eu acho que a dor mais é das mamães, A gente das tem esse famílias. zelo, né? Sim. A gente quer preparar eles para tudo e às vezes preparar até demais. E quando eles vão vivenciando, eles vão. Vai, A flui. gente conversou com o Bernardo, que hoje tá já no 5º ano, né? Ele falou assim: não, pra mim, tudo fluiu. Foi tudo tão fluido. É. Eles se colocam no desafio e descobrem, têm curiosidade. Eles ficam numa empolgação, né? mas É a bem insegurança, gostoso. né, são mais dos pais, da família, do que da própria criança, né? E outra coisa que nós fazemos também é a reunião entre as duas professoras, a do G5 e a do 1º ano. Sim. Então, ela, né, nessa reunião, a professora passa como que é a sala, como que é a turma, né, as peculiaridades de cada criança. Então, quando a professora do 1º ano recebe essa turma, ela já sabe um pouquinho deles, né? Certo. Então, existe uma adaptação também na questão da rotina. Então, terminou uma atividade, a turma gosta de desenhar, deixa eles desenharem um pouquinho, Sim. traz a questão da massinha, Lanche. né? Do lanche, Do que lanche, nós mais fazemos estendido. uma extensão um pouquinho desse horário do lanche, Certo. né? Com brincadeiras. Então, eles tomam um lanche, depois tem corda, eles vão pular corda, vão brincar com... são várias atividades recreativas Certo. que as professoras e as auxiliares, né, fazem nesse momento, para descontrair mesmo, para deixar bem próximo, né, para eles não sentirem tanto essa transição. É um mundo que ele vai mudar, mas a criança ela ainda tem a brincadeira, ela tem a ludicidade, ela vai permanecer aqui no acolhimento até o ensino médio, Sim, né? Quando sim. fala de beca, E é assim, tudo neném ainda, quando não? nós descemos pro lanche, as crianças estão batendo corda. Não, tia Andréia, vem agora é você, a gente é uma professora. E aí nós, né, E aí, Priscila, todo mundo vamos- já pulou vamos bater corda. corda. Isso. A gente perde fôlego? A gente Ah, perde um pouco, né? Imagina. Não é a mesma, né? Mesma energia que a criança. Mas faz parte, eles também entendem. E nós delícia. entramos nesse mundo deles, Sim, né? e eu estava aqui, né, retomando também, quando a Andrea estava comentando sobre esse período de transição, Certo. algo muito importante, né, que já há alguns anos nós fazemos, é uma reunião com os pais, né, então nós da coordenação nos apresentamos e apresentamos toda a proposta do 1º ano aos pais do G5. Ah, Então, certo. mais ou menos ali no finalzinho do 2º trimestre, né? Então, no período mesmo de reuniões que nós temos, Certo. nós fazemos uma reunião com os pais, nós apresentamos, né, toda a proposta, a rotina, Certo. procuramos tirar algumas dúvidas. Inclusive, esse ano nós começamos justamente perguntando sobre as expectativas dos pais, né? Que eu acho que Aham. vem ao encontro de tudo que nós estamos E o conversando que agora, falaram? né? Conta um pouquinho. Inclusive, nós até brincamos, né, gente? Nós não somos aquelas bruxas que vocês ouviram falar. Aí eles começaram a rir, acho que é o quebra-gelo mesmo, né? Sim. Essa aproximação. Mais uma vez, a gente volta na questão da aproximação e do acolhimento. E eles Sim. trazem realmente uma expectativa de repente, eles terem uma autonomia muito brusca, né? Então vem essa questão, nossa, meu filho está crescendo, e aquela frase, aquela pergunta que sempre acontece, agora ele vai ter prova, né? Não, Então, tava na ponta da minha língua, eu queria saber. Porque essa é um desespero para as exato. famílias, porque parece que é uma das principais mudanças. Agora o meu filho vai ser avaliado. Isso.
E aí o pai até esquece. Agora eu vou defender o meu infantil também aqui. Levantei minha bandeirinha. Não, mas nós falamos Porque isso na reunião de pais. acontece desde a educação infantil, né? Desde quando a Exatamente, criança entra na escola, né? Então ela é avaliada o tempo todo, Uhum. né? Porque essa avaliação ela é contínua, né? Sim. Nós observamos todo esse desenvolvimento da criança. Então, na educação infantil, esse desenvolvimento da linguagem, motor, né? Uhum. Social, a interação. Então, esse desenvolvimento ele é contínuo, esse processo de sim. avaliação. Chega no fundamental, ele continua, Uhum. né? Porém, aí entra a parte quantitativa também, que nós conversamos um Isso. pouquinho, Certo. né? Existe um sistema. Então, a criança Uhum. precisa, né? Porque na educação infantil Certo. tem todo um relatório de observação Tem. da professora e ele é avaliado o tempo todo. Tem as sondagens diagnósticas Tem as sondagens acontecendo diagnósticas periodicamente. também. Sim. E na reunião a gente já explica isso para as famílias também, que a gente dá continuidade no primeiro ano. E tem, né, essa parte formativa e a parte somativa. Conta mais, Ju. Que é a parte de avaliação quantitativa também, não só a qualitativa. Certo. Mas a gente faz todo um equilíbrio, toda uma organização para Uhum. isso, né? No Fundi 1 a gente chama de desafios, né? Tá. Desafios mensais, né? Mas é. E aí eles precisam cumprir etapas, Tá. né? A professora divide esses desafios. Essa divisão, essa organização, ela vai muito de encontro com a BNCC, com as diferentes habilidades, né? Certo. A gente não tem um foco para um desafio somente escrito, Uhum. tá? A gente olha a criança como um todo, Sim. né? Nós temos crianças que se desenvolvem muito bem na parte de linguagem, mas nós temos crianças que não se desenvolvem tanto na parte de exatas, né? Certo. Então a gente precisa fazer essa estrutura de desafio bem ampla e diversificada. Certo. Por isso que ele acontece ao longo do mês, né? Não tem aquela semana que a gente vai fazer de desafio, Tá. né? E tem alguns, né, Ju, desculpa, mas alguns que são agendados e outros que não são Que não. agendados, né? Certo. Então, muitas vezes, dentro desse processo avaliativo, não há essa necessidade da família ser informada sobre um desafio. Até para E por que que seja, disso, Pri? para que aconteça de uma forma natural, espontânea, certo. para que não traga aquele peso, porque é da nossa geração, né? Ai, nós sabíamos que ia ter uma prova e nós sentávamos e nós ficávamos ali estudando, né? Incessantemente, páginas e páginas, porque Sim. na verdade existia ali até um processo de memorização, Uhum. né? E nós não trabalhamos mais desta forma, né? O Nós, aprendizado ele tem que ter um Ele tem que ter um significado, não é só a significado. memorização, né? ele Exato. precisa ser construído, né? E ele é construído no dia a dia. Né? Então, quando a criança, né, atualmente, ela faz um processo, né, uma atividade de desafios, ela já está nesse processo. Então, para ela é muito natural responder aquelas questões, né? Às vezes, muitas vezes eles até falam, né? Nossa, aqui, Pro, você estava explicando outro dia, né? Ah, nós brincamos aquele dia falando sobre isso, conversamos na roda de conversa. Ai, Pro, você deu um quiz também, né? No iPad, você deu um quiz no Chrome. Então é muito Olha só, natural. isso, sim. Porque são são um os- processo de isso. construção, né? Porque assim, qual é o nosso objetivo, né? É fazer com que a criança desenvolva o hábito do estudo diário. Né? Então, tendo esses desafios pulverizados, que é a forma que nós falamos, então, a professora trabalha um conteúdo, ela aplica uma pulverizada. Essa pulverizada pode ser de diversas ferramentas, igual a Pri estava explicando. Certo. Então, pode ser através de um jogo, no Kahoot, né, o Word Wall, pode ser uma brincadeira, pode ser uma atividade oral, enfim, a professora vai ver qual é o recurso, qual é, né, qual é a intencionalidade que ela quer com aquele determinado desafio. Certo. Né? Então, em cima disso, ela deu o conteúdo, né? Trabalhou as habilidades, aplicou um desafio, ela vai ver o que eu preciso retomar, né? Faz parte do planejamento dela. É isso O mesmo. que eu posso dar sequência, né? Então, tudo isso é importante. Então, esse é o nosso objetivo. Sim. E quando os desafios não são avisados, é muito mais natural. É igual a Roberta falou no podcast anterior, que no final da aula ela fala, isso eram desafios. Nossa, Pro, era gente fez uma prova. Por quê? Porque para eles é algo natural, uma folhinha, uma atividade, eles fazem, porque
já faz parte da rotina deles, né? E a grande importância, né? O objetivo principal é o indicador, né? Sim. O que é que o meu aluno aprendeu, Isso. né? O que essa turma, o que essa sala conseguiu aí absorver daquele conteúdo que Sim. foi aplicado. E é legal ver que vocês estão falando de um Fundamental 1 e eu, como pro de ensino médio, lá dando as aulas de biologia, muitas vezes eles tinham tantos conteúdos, muitos, todos, na verdade, assim, são extensos, mas são necessários, porque hoje tudo vai caindo no vestibular. Sim. A gente vai fazendo um filtro, dando uma prioridade para alguns conteúdos que têm uma probabilidade maior, mas o aluno ele precisa ter uma percepção sobre tudo. E aí, como que eu sei que de 10 conteúdos que eu apliquei naquele trimestre, o meu aluno ele realmente compreendeu? Gerou significado? Então eu que nem eu levava os meus grandes para um laboratório. Ah, é só para poder vivenciar o laboratório? Não. Ele tem que ter um resultado. Então a gente vai, no laboratório ele vai fazer um relatório para mim, explicando quais foram as compreensões dele, criando teses e assim por diante. A hora que eu vou para a sala de aula, eu vou fazer por estações. Então a gente vai fazer uma rotação na sala de aula. Vamos colocar agora uma aula invertida. Eles vão apresentar primeiro o conteúdo para a turma. Então acho que até para o aluno vai ficando mais divertido, né? E para a gente, como professor, é possível realmente visualizar. Eu tô aqui nesse momento, tá, gente? Defendendo o lado do pro, que eu tô aqui com a minha mesa de coordenadora. É legal pra gente, porque realmente eu sei que a Ana, ela gosta mais de fazer escrito. Agora a Bia, ela se expressa melhor na frente da turma explicando sobre o conhecimento. Poxa, por que não validar, né, essas formas de aprendizado de todos? Exatamente. E faz a diferença porque eles se sentem seguros. E na hora que vai para um vestibular, o resultado ele vem. É incrível. Nicole, isso que você está falando é muito interessante. Eu estava assistindo a aula de um segundo ano, né? Então, eles estavam com contos, né? E a professora dividiu eles em equipe. E cada um escolheu qual era a história, né, que eles queriam apresentar. Então, eles se dividiram, quem ia ser cada personagem. Certo. Né? E depois disso, foi a aula que eu assisti, então eles ensaiaram, então foram divididos, né? E cada um escolheu. Então, né, olha o protagonismo do aluno aí, de divisão de papéis, quem vai fazer o quê. E aí eles apresentaram, né? Cada um apresentou a sua história lá na frente. Então, assim, foi muito bacana. Então, até aquela criança que não fala, ela se que é sentiu super confortável. Isso, que é super quietinha, que eu falei assim, meu Deus, não acredito que eu tô vendo isso, sabe? Então, assim, até nós da coordenação saímos da sala maravilhadas de ver esse desenvolvimento, essa evolução dos estudantes, né? E a gente percebe que isso ele já tá intrínseco quando fala de Beca. Então, a gente passou o ensino médio, Fundamental 2. E como que funciona para um aluno que ele vem para a escola, não participou desde a educação infantil? Como que é essa adaptação, meninas? Ele consegue entender essas metodologias diferentes? Como que ele se enquadra nos desafios que não são todas as escolas que trabalham dessa forma? Às vezes veio um pouco mais atrasado em questão de conteúdo. A gente fala aí de uma alfabetização. Como que funciona essa introdução de um aluno de fora na rotina de vocês? Olha, eu ouso dizer que é muito mais tranquilo a adaptação de um aluno que vem de fora, né? Às vezes até com um método tradicional, e ele é inserido no nosso processo, porque ele está tendo a oportunidade de ser avaliado como um todo, de ser reconhecido as habilidades que ele tem desenvolvido, e irmos aos poucos desenvolvendo as outras também, né? Porque a criança, ela na verdade tem um dia a dia, tem uma rotina, seja na avaliação, seja de forma natural, de uma forma respeitando o ser. Certo. Né? Então, trazendo ele para a linguagem dele, então faz com que isso se torne muito natural. Né? Então, nossos alunos também são extremamente acolhedores. Né? Então, uma graça. Porque para eles também, essa espontaneidade no momento de um desafio, né? Ou de participar de uma atividade, porque nós desenvolvemos com tudo isso as metodologias ativas. Certo. Né? Então, é justamente isso, é o aluno como protagonista, é o aluno na construção, na prática, na vivência. Então, aquilo não é difícil, porque ele não tem que aprender a brincar, não tem que aprender a perguntar.
né? Ele, na verdade, ele está tendo oportunidades de ser ele mesmo. E também diante desse olhar também, tem uma aproximação com a família que vem, né? A família que chega de fora, que vem primeiro conhecer o colégio. Tudo um complemento, né, Ju? O paralelo a gente vai trabalhando, sabe? Isso, né? Então, tem esse olhar. E a família chegando, a gente acolhe essa família, acolhe esse aluno, Sim. ele conhece o espaço, nos conhece, a gente apresenta a proposta e depois a gente senta com esse aluno, né? Certo. A gente vai olhar também, tem toda essa questão, mas a gente olha também como é que ele está pedagogicamente, né? Em que nível que ele está. Então, nós temos aí uma sondagem diagnóstica que a gente faz com ele, né? E a gente vai dando feedback para a família, para a criança e para o professor, para ele saber qual é o aluno que ele vai receber, né? Como é que ele chegou para nós, né? E a partir daquele ponto ele conseguir se desenvolver e ela vai aprimorando e fazendo as intervenções que são necessárias aí para essa criança. A gente tem esse anseio, tanto pedagógico, como esse aluno vai se enquadrar, e também um anseio social, né? Então, como que ele vai interagir com o ambiente? Exato. E é muito gostoso que a gente viu aí discursos dos nossos alunos mais velhos, mas isso ele também é uma premissa dos nossos mais novos. E eu acho que é devido, não sei, queria saber a opinião de vocês. Na minha, eu acredito que seja por a gente desenvolver o aluno em questão de oralidade, de participação, pedagogicamente, a gente fortalece ali as funções executivas. A gente fortalece as soft skills. Então, a gente traz um aluno de um terceiro, quarto, quinto, segundo, primeiro, todos. Eles têm um nível de maturidade tão grande de ter, acho que até empatia, de ver que o outro está vindo de uma outra escola, de ver que ele está vivenciando a primeira vez aquela situação. Então, é difícil você ver um aluno que fica isolado. Alguns demoram mais para se adaptar e faz parte, cada um com a sua personalidade. Mas abraça, né? Abraço. Sem dúvida. É muito gostoso de ver. Porque isso no integral também era muito presente. Porque no integral, a criança sempre foi beca, mas nunca precisou do período integral. Aí, de repente, agora ele tá vivenciando aquilo. Na hora que você vai ver, ele já tá escolhendo o time dele pra brincar na quadra, ele já tá ajudando o outro Porque na lição de casa. o colégio promove oportunidades. E quando promove oportunidades, Tudo flui, né? tudo Com o flui, Bernardo, porque você vai você se encaixa naquilo que você se sente bem. Sim. Você não fica à mercê. Então, quais são as oportunidades que nós temos? E aí a criança consegue se enquadrar, se encaixar. Esse olhar nós temos também. Então, assim, criança que tem dificuldade de se adaptar, né? Ou a criança que é mais tímida. Então, assim, existem algumas crianças que nós pedimos, né, uma ajuda. São essas crianças mais acolhedoras também, Certo. né? Então, existe esse olhar do professor, da coordenação, em conversar com essas crianças, né? Para começar a chamar essa criança, né? Porque, assim, são casos e casos, né? É muito difícil acontecer? Sim, mas acontece. Acontece. Né? Então, esse olhar do professor, esse olhar da coordenação também é importante. E É um olhar individualizado, né, Beth? isso. Cada criança é única e a gente precisa adaptar para a necessidade dela. E na sala de aula, tem momentos que as professoras deixam eles formarem os grupos para fazer os trabalhos, mas tem momentos que, com a intencionalidade da professora, ela forma os grupos. Com esse olhar também, fazer com que todos eles tenham contato com todos. Né? Os agrupamentos produtivos. Isso Sim. mesmo, os agrupamentos De produtivos. acordo com cada hipótese, né? Certo. Então tem toda uma análise aí pedagógica, que aí a professora faz os ajustes que são necessários aí para que haja o avanço, né? Não, que show. E a gente, pensando nesse cenário de adaptação, remete muito à pandemia e não tem como não falar dessa transição dos alunos, né? Muitos no seu pico de interação, quando a criança ela começa a descobrir mais ainda o mundo que ele tá vivendo. A gente, há alguns anos passados, aí, 2020, todo mundo dentro de casa. E para uma criança de Fundamental 1, ficou mais difícil ainda. Como que isso funcionou para vocês? O Beck, ele teve que se adaptar muito quando fala de um Fundamental 1. O que aconteceu nesse pós-pandemia? Afetou muito os alunos de vocês? Como que ficou? Olha, acho que afetou todos nós, né? Sim. Afetou todos nós, os alunos, mas a gente foi muito
rápida nesse processo. Uhum. A gente olhou para o lado pedagógico, primeiro para o emocional, né? Sim. Teve um processo, um retorno, toda uma adequação de grade para receber esses alunos. Teve uma organização das aulas de educação emocional, né? Então teve toda uma adequação e uma né? preocupação. Certo. E teve aquele período que eles vinham uma vez na semana, números Intercalava, pares e isso, números isso. ímpares. Então, foi gradativo. Uhum. Pós essa parte emocional, pós não, foi concomitante, porque a gente foi observando, né? A gente olhou para o lado pedagógico também, né? Certo. É diferente. A criança na escola, no coletivo, é diferente, né? Uhum. Do que em casa. Por mais que a gente conseguiu ali naquele momento trazer um primeiro ano alfabetizado. Um não, né? Nós tínhamos 5 na época, todos alfabetizados, né? A maioria alfabetizada. Mas quando a gente retornou, a gente olhou para todas essas questões e a partir daí nós construímos aí um momento de apoio pedagógico, né? Organizamos certo. no colégio aí o apoio pedagógico. E como que ele funciona? O apoio pedagógico, ele funciona a partir das diagnósticas que as professoras fazem, né? Certo. Porque nós temos, além dos desafios avaliativos, nós temos as sondagens diagnósticas. Certo. Que está tudo muito junto, está tudo muito intercalado, Uhum. né? Então, depois das diagnósticas, que acontece lá no início do ano, a gente já olhou para todas essas questões, né? Porque nós temos os pré-requisitos de cada série. Certo. Né? Cada turma, cada série tem o pré-requisito, então em cima do espera, pré-requisito. né? O que se espera, O que se pré-requisito, espera né? pro ano Só para não seguinte. ficar um linguajar Vago, que os isso. pais não entendam. Isso. O que se espera daquele aluno, né? Para aquela Certo. determinada série. Então, Exato. esses são Então os ele nossos, tem que atingir, ele tem que compreender tais conteúdos, é isso? Isso. Tá. né? Tais conteúdos, algumas habilidades. Então, Entendi. é isso. Aí nós temos a de entrada, né, Ju? Que nós fazemos Sondagem de isso, entrada, isso. no Para início nós do entendermos como assim, essa criança está chegando para nós Certo. naquele ano, né? E realmente foi desafiador, né? Uhum. Porque nós também tivemos aquele início com as crianças, então nós falamos através do vídeo, Sim. de maneira remota, né? Então, os pais se esforçaram muito, nos ajudaram bastante Sim. também, né? Porque quando você faz uma sondagem diagnóstica, você tem alguns critérios a serem seguidos, né? E os pais se esforçando muito, porque não é só aplicar, Sim. você tem realmente intencionalidade, né? E nós temos essas sondagens que elas têm que ser feitas sem uma intervenção do outro, né? Mas de uma forma tranquila, para que não tenha um peso para a criança. Então, você tem alguns critérios que devem ser seguidos, realmente do passo a passo, para que flua, para que você consiga fazer uma leitura realmente da criança, principalmente da leitura escrita nesse momento, né? Não, legal. E aí, até em cima desse resultado do aluno, que você consegue compreender, aí, se ele precisa de mais estímulo, Isso. então eu preciso encaminhá-lo para um apoio pedagógico. E o legal é que isso agora, eu falo como coordenadora do Integral, mas a gente vai ter um episódio sobre isso. Eu consigo, dentro da rotina escolar, no contraturno desse aluno, oferecer uma professora com um olhar individualizado para a necessidade do João, do Joaquim, e assim por diante. Então, ela vai proporcionando aquele conteúdo para a necessidade dele. Nicole, os alunos, eles são avaliados tanto na língua portuguesa, né, essa sondagem, Tá. matemática e inglês. Então, nós Certo. oferecemos o apoio dessas 3 disciplinas, né, que são Certo. as 3 principais, Aham. né? Então, esse olhar, ele acontece mesmo. Então, quais são as necessidades dessa criança? O que que ela precisa para que ela atinja esses pré-requisitos que são necessários para aquela turma, né? Então, em cima disso, a professora formada, que nós temos no apoio pedagógico, Sim. ela vai desenvolver esse trabalho
E a Provanessa? A Provanessa é incrível, vem desenvolvendo isso já há alguns anos com as crianças, né? Principalmente nesse Desde o pós-pandemia. início isso, após a pandemia. E aí, a gente teve Jaque também, já nesse Isso, processo, isso. né? Outra pro E o que é muito lindíssima. importante também, o que nós falamos também há pouco, é sobre essa comunicação entre as professoras junto com a coordenação. Então, por mais que ocorra em uma outra unidade, existe também todo um documento, tá, Certo. interno, que ele é atualizado constantemente pelas duas professoras, tanto pela titular, que está em sala de aula no período pedagógico, como também Pela pela pedagoga. professora integral, para ela entender o que ele avançou, o que ele não avançou, Sim. como ela precisa fazer aquela intervenção. Não, gente, é muito legal. Eu penso nos meus pequenos, eu sou apaixonada pelo período integral, então falar de um apoio que acontece no contraturno, com uma das nossas pros, que é um. Já tem quantos anos de beca, né? Quando a gente fala de Jaque, de Vanessa. Exato. Então é uma pro especialista ali para estar trabalhando com o aluno. Até quando eu falo das nossas meninas do período integral, como são incríveis. Sim. Hoje a nossa pro Ju, que fica com terceiro, quarto, quinto ano, também fala em inglês. Então eu não tenho somente uma pro que vai fazer recreação com eles. Ela vai ajudar numa lição de casa, ela vai ter estratégias pedagógicas para desenvolver aqueles alunos. Eu acho é uma delícia falar sobre. Eu, principalmente, sou apaixonada por eles, não E tem assim, como. quando nós falamos das sondagens, Nicole, os pais têm visibilidade disso também. Porque existe um portfólio, né, ele é alimentado. Então, nós colocamos a sondagem de entrada, que eles fazem no começo do ano, e a final de cada trimestre. Então, o pai também, ele passa a ter essa visibilidade, né? Sim, Ele de recebe como todo o desenvolvimento do aluno Isso, trimestre por trimestre. Isso mesmo. Então, além disso, nós fazemos também o gráfico, então, que é apresentado na reunião de pais, né, de como que está a sala, né, com todo esse desenvolvimento. Então, Porque no primeiro ano a gente segue as hipóteses da Emília Ferreiro, Certo. né? E do segundo ao quinto, nós, da coordenação, gestão e professores, nós organizamos um acompanhamento. Certo. É um parâmetro, né, que a gente tem para acompanhar essa evolução da criança. Então a gente não faz isso só no primeiro ano. Certo. Então, terminou no primeiro ano, alfabético, né, alfabetizado. Do segundo ao quinto nós temos também, tanto de língua portuguesa como matemática. Certo. Então, fica tudo amarradinho. A professora do apoio consegue entender e saber aonde o aluno está. A professora titular consegue entender aonde eu preciso chegar com o meu aluno, como ele precisa avançar, em que hipótese ele está, né? Tanto de língua portuguesa como a de matemática, né? Isso. Ai, gente, é muito legal pensar no desenvolvimento dessa criança e todos os recursos que ele tem. E falando de Fundamental 1, acho que eu, aqui como família, pensando, quando fala de alfabetização, já dá aquele frio na barriga da família. E aí queria saber, vocês conseguem ajudar o pessoal de casa? Como que eles vivenciam essa parte? Como eu sei que... Porque assim, eu não posso pensar somente... e se ele tem dificuldade ou não? Como eu estimulo essa curiosidade, né? Porque tem crianças que pegam o conteúdo assim. E aí, o que vocês podem falar pra mim, pro pessoal de casa, desse processo? Ó, a alfabetização, ela não se dá só no primeiro ano. Certo. Né? Para a alfabetização acontecer, precisa de todo um histórico, de todo um processo, que quando a gente conhece as famílias lá no primeiro ano, até a coordenadora da educação infantil nos ajuda com isso, né? Desde a gestação, né? A gente vem fazendo essa anamnese com as famílias, com as crianças, né? Se teve um atraso, né, Isso. para falar, se teve um atraso no desfraude, são tudo isso que informações impacta. muito importantes, tá? Se foi uma gestação prematura, então nós, na verdade, partimos daí, nesse Certo. contexto, tá? Então, tudo que formou aquela criança. Tudo que formou. Todas as experiências dela. tudo. e não só Legal. isso, se a criança tem algum problema de saúde também, isso também impacta diretamente, né? Então, eu falo que assim, a criança aprende através dos órgãos do sentido. Então, como que Entendi. está essa audição? Como que está essa visão, né? Então, a criança que tem problema respiratório, então tem pouca circulação de oxigênio no cérebro, né? A criança que fica muito tempo com a boca aberta, não dorme direito à noite. Ai, sou assim.
Então, tudo isso atrapalha nesse desenvolvimento. Olha. A criança no outro dia está cansada, com muito sono, né? Então, não que ela tenha uma dificuldade, mas isso causa a dificuldade dela, entende? Então, Olha todo só. esse olhar da coordenação, dos professores, nós temos, né? Então, assim, existe também uma parceria com a família. Então, quando a gente percebe, fez a sondagem, estamos nesse acompanhamento, por que essa criança não evolui? Né? Então, primeiro existe uma conversa ali, um HTPC com as professoras, né? O que elas podem fazer para que essa criança possa evoluir? Quais são os estímulos que elas dão em sala de aula? Certo. E mesmo assim, a criança não está evoluindo, nós fazemos uma reunião com a família, então Certo. nós agendamos essa reunião, passamos tudo para a família, todo o trabalho que é feito na escola. Na E o que a verdade, família todo um atendimento personalizado, né, isso Dé? mesmo. É tudo personalizado. Isso. Nós temos a visão do coletivo, sim, do que cada faixa etária precisa atingir, né? Porém, é o que a Dea está comentando, existe essa necessidade dessa visão individualizada, né, e personalizada. Certo. Então, nós vamos realmente a fundo, né, sobre toda essa Entendo. questão. E quando eu falo da alfabetização desse aluno, eu tenho um prazo para ela acontecer? Ou eu tenho que fazer alguns estímulos em casa também? Isso funciona somente na escola? Ou tá tudo bem? Como que acontece? Não. Porque aí é um mundo que eu não conheço nada. Falar de alfabetização da criança, ele ter a finalidade ali de agora eu chego no ponto que eu falo, agora concluiu? Ou ela vai ser sempre? É sempre, sempre. Até para o aprendizado, é sempre, né? Eu costumo falar também que quando há afeto, né? Afeto, o olhar da família em casa, com calma, né? Tem um momento certo para despertar. Sim. Tem criança que parte, né? Porque são as hipóteses do silábico com o valor, já consegue pular isso aí. quase para o alfabético, né? Aham. Mas é gradativo, Sim. né? É gradativo, precisa, como eu disse, desde a formação, dos estímulos que são realizados em casa e dos estímulos que ele vivenciou na educação infantil. Sim. E aí, quando chega no primeiro ano, a professora começa a consolidar e organizar isso, junto com a criança. Então, ela pega todas aquelas informações, todos aqueles estímulos que ela teve. Sim, porque no infantil ele inicia todo esse processo. Sim. Então, eu tenho apresentação de letras, eu tenho como os fonemas, então ele vai tendo essa introdução. E no primeiro ano é onde ele Começa a organizar. estrutura tudo. Isso. Certo. A alfabetização se dá até o final do segundo ano, Tá. né? Mas no Beca a gente já consegue ali ao final do primeiro ano, né? Há muitos anos a gente já acompanha. É um trabalho muito intenso, tá? Isso. O Beca vem com essa preocupação, não para antecipar nada, né? Essa não é a nossa Sim. preocupação, tá? Mas ela acontece naturalmente pelos estímulos que ocorrem, São promovidos. por essas intervenções, por esse atendimento personalizado, né? Por esse olhar individualizado. Sim. Então, ele vai acontecendo de forma muito tranquila, muito natural. E a hora que você vê a criança num término de primeiro, segundo ano, Já está. ela já se sente confortável. Porque Exato. em paralelo a Incrível. tudo isso, vem a questão do letramento, né? Então, a criança, isso não acontece só em casa. O letramento, ele tem que ser contínuo. Sim. Então, o que seria o letramento? O letramento é tudo que envolve a criança, o ambiente que envolve, não só na escola, como em casa. Então, é tudo Certo. que a criança, em um passeio, ela começa a observar como que as pessoas se comunicam, né? Então, Rótulos. tudo isso vem ao encontro. É exatamente como acontece com o aprendizado em inglês, né? Então, a criança, se ficar só por conta da escola, só por conta daquela aula que ele vai ter, é mais difícil acontecer, né? Sim. Porém, quando você... Porque o estímulo fica restrito só Exatamente. àquela vivência que ele tem na É escola. mais demorado, né? É mais demorado. Ele acontece, Acontece né? isso. Mas ele é mais demorado. Então, ele precisa. Então, a criança ela vai ao mercado, ela precisa, né, se comunicar ali, ter também a listinha, fazer uma listinha junto com a mãe. Então, por mais que ela não saiba ler e escrever naquele momento, mas ela precisa saber qual é a função da leitura escrita, como associar isso, né, com as logos, associar isso com os nomes, né, porque a primeira leitura que ele faz é de imagem. Sim. E depois disso, então, ele começa a vir todo esse trabalho.
Quem é Então, que nunca vivenciou essa fase da criança começar a ler, pais e seus filhos, Placa. placas de carro, Placas placa de das carro, lojas e tudo mais. A hora que ele descobre esse mundo. Exatamente. Eu li. Eu né? li. Só eu li. Olha, Você leu. é a rua, é o posto, é a farmácia. E esse estímulo da família, ele faz toda a diferença, né? Faz. Então, eu ter um pai engajando, né, Déia? Como que vocês fazem essa parceria mesmo? Então, quando você perguntou, né, para nós, o que que a gente aconselha às famílias? Então, assim, desde fazer uma listinha de feira, não que a criança vai escrever os 10 itens do que precisa claro que comprar, não é. né, mas escolhe os 3 primeiros, os 5, né, assim, palavras mais fáceis, né, Mercado. isso, de mercado, farmácia, bilhetinhos. Então, assim, é tão bonitinho porque os pais deixam bilhetinhos para alguns alunos, ou na geladeira, ou dentro da lancheira. Então, quando a criança abre a lancheira, Ela vai né, ela tem que ler aquele bilhetinho que a mamãe Ai, deixou. que Então, assim, gracinha. hoje nós temos mães fazendo isso. E é um simples né? bom dia, E boa isso, tarde. né? Eu te né? amo. Eu te amo. Então, assim, faz toda a diferença. Então, cativar isso nas crianças para que elas também façam esses bilhetinhos e que Certo. tenha essa troca, né? Porque as crianças adoram fazer cartinhas para nós, os professores principalmente, né? Que a gente recebe, mas os professores recebem muito mais. Claro. Sim. Então, tudo isso é uma forma de, né, de Estimular. de estimular a leitura de uma placa na rua, né, do nome de uma rua, através de brincadeiras. Dá para fazer isso, jogos jogos à pedagógicos. noite. Isso, jogos Eles pedagógicos. adoram. Sim. Uma leitura com os pais também, começa por uma historinha simples, né? Mas uma leitura que o papai e a mamãe podem fazer também Sim. antes de dormir. Em paralelo a isso, a escola tem o papel dela em trazermos um projeto leitura que nós temos, né? Certo. Que eles vão à biblioteca. Então, quinzenalmente, eles trocam o livrinho. Então, a nossa biblioteca é toda direcionada para faixa etárias. Por quê? Porque o aluno precisa ter ali uma noção, né, daquilo que é adequado para ele ler. Se ele pegar um livro, uma criança que está iniciando uma alfabetização, Uma pegar complexidade um livro, gigantesca, ele já assusta, ele, Ele não já- vai interessar. e aí ele vai achar que ele não é capaz, Uhum. né? E não é que ele não é capaz, é porque aquilo está além do momento Com dele, da certeza. necessidade do momento. Então, as professoras levam as crianças, né? Uhum. Fazem essas trocas, depois tem uma roda de conversa, ela sorteia Ai, gente, é né? incrível. Sorteia o nominho de uma criança para que a gente também, porque todos estão ansiosos para contar, né? Sim. Então ela sorteia e a criança conta. Ali é trabalhado interpretação de texto, ali é trabalhado, né, toda a expressão e oralidade, repertório. Sim. Então é um trabalho que às vezes, né, ele é tão minucioso, Sim. né? Quem olha fala, nossa, está fazendo só a leitura de um livro, quem está fora da Uhum. educação, né? Mas nós que estamos inseridos, né? Que estudamos, que realmente nos formamos, Sim. e estamos nos atualizando sempre, porque é algo também que nós fazemos questão, né? Inclusive, junto com a dona Kátia, com a Patrícia, né? Nós temos sempre essa necessidade de nos formar, né, nos atualizar sempre Sim. e levar isso para a nossa equipe de professores também. Tá? Que vai dar o resultado no final, né? Exatamente. Eu pensando aí num projeto de leitura, é aí que eu planto a sementinha pela vontade de ler, de conhecer, de explorar o mundo. Porque a criança que... E a gente sabe que é difícil. Ah, eu não gosto de ler, eu não gosto, não quero fazer, pra que eu vou ler? Mas depois que ele conhece, que ele vai tendo Exato. experiências boas, que nem essas Exato. vivências que vocês promovem, é quando a gente descobre que... Ai, que nem a Manu que veio aqui conversar com a gente no episódio anterior. Ela tem um combinado. Olha, eu já contando as coisas. Ela tem um combinado com o tio Glauter que a leitura ela é 100% estimulada dentro de casa. Então ela engole livros e livros. E tenho certeza que isso foi plantado no Beca. É uma criança que teve essa curiosidade e foi. E a família realmente nutriu, né? E aí, com isso, eu até falo de lição de casa, porque é uma lição de casa? Ou não é? Como que, o que é esse título lição de casa que o jovem gosta de fugir? Como que funciona com a lição vocês? de casa, ela tem que ser bem entendida, né? Ah, E tem que ser bem aplicada. Eu acho que a gente parte daí. Não é Porque só levar só fazer por a tarefa fazer pra casa. não é o nosso objetivo, né? certo. E às vezes pode dar até uma sensação de que o professor não conseguiu fazer na sala, mandou para fazer em casa. E não é isso, Sim. né? Pelo menos no Beca,
nós temos uma proposta, né, direcionada, né, intencional, para que realmente seja um momento produtivo para a criança. Certo. Porque vamos entender que ele tem que sistematizar esse conteúdo todo que foi trabalhado. Uhum. Não só no dia, mas nas semanas também, Sim. né? Isso acontece todos os dias? Como que isso? Acontece todos os dias. Acaba sendo uma extensão, igual a Priscila falou, né? Uma extensão do que ter trabalhado em sala, Certo. em casa, e tem aquela questão do nosso objetivo, que eu vou retomar aqui de novo, né? De tornar um hábito esse estudo diário. Então, a lição de casa é para isso, para que ele desenvolva esse tempo, né? Essa até a gente, rotina. essa rotina, nós até orientamos as famílias de fazer uma rotina para a criança. Sim. Igual tem a rotina do integral. Então eles têm uma hora para fazer uma lição de casa, né? Um estudo. A leitura do livro. Então, os pais podem dividir com as crianças. Você vai ler 5 páginas por dia. Isso já ajuda muito. Para Sim. quem não gosta de ler, Sim, né, verdade. estabeleça. Começa com 2 páginas. E depois você E vai se envolve aumentando. tanto. Isso. Né, quando você falou da leitura, nós temos alunos que na hora da entrada eles trazem livros. Então, na hora da entrada, eles ficam lendo até dar horário. Na hora do Sim. intervalo. Tem um cantinho né? da leitura agora lá também no pátio, né? Isso. Então, assim, Isso, eles adoram. Entende? E Então, lembrando que a lição de casa também é um indicador, né? É um indicador para a professora saber se o aluno compreendeu aquele conteúdo que ela Sim. ficou na sala. E ele com autonomia naquele momento em casa. E aí a gente já. Eu vou vestir essa camisa, tá? Papai, mamãe, a lição de casa não é sua, Isso, é do eu ia falar. filho. eu ia falar Porque sobre se isso. ela é uma métrica para professora, Exato. eu preciso saber o aprendizado da criança e não do papai e da mamãe. Nós até orientamos a família, Nicole, porque assim, mas a família não soube explicar, ou a criança não soube fazer, Sim. coloca um bilhetinho pra Pro, Sim. porque daí a Pro vai retomar em sala de aula, quando ela faz a correção, porque elas fazem a correção, né? Então retoma de novo aquele conteúdo, pra não ficar dúvida mesmo, entende? Então não tem problema, a criança não precisa fazer tudo, Sim. né? Ela faz aquilo que ela sabe, e o que não sabe, o papai notifica a Pro, pra ela poder fazer essa retomada. Ai, né? gente, e tudo faz parte de um processo, né, Ju? Sim, e estabelecer em casa essa rotina. Ter um cantinho, Uhum. né? Silencioso, Isso, olha, adequado. sei lá, a gente trabalha o dia todo e chega à noite, vai pra rotina, né? Eu converso com as famílias. Você vai lá fazer uma janta, tá organizando, vai tomar um banho, olha, filho, filha, se prepara, vai fazer sua lição, que daqui a pouco eu passo dar uma olhadinha para ver se tá tudo bem, o que você entendeu. Trazer essa importância, né? Sim. Trazer o afeto para isso, para que Faz a diferença pra eles de Total. um jeito, de ter a mãe ali. Eles ficam tão Sim. felizes de escrever o nome, falando aí dos mais novos, e aí a mãe validando aquela informação, o papai acompanhando aquele processo de aprendizado e falando, olha, você consegue, você pode, né? Aquele reforço positivo faz. E aí flui de uma maneira muito tranquila e a lição de casa Sim. acaba virando rotina de estudo e sendo bem natural. Ai, que delícia. E a gente falando dessa parceria da família, né, que eles precisam estar presentes nesse processo de aprendizagem da criança e acompanhando uma lição de casa, a gente também tem as questões de eventos que acontecem na escola, né? E aí eu já vou pegar esse gancho, porque agora, ali, ó, batendo na porta, no nosso Save the Date, pessoal, dia 23 de novembro, no sábado, já, agora, vamos ter o nosso Back Experiência. E aí a gente fala da família estar presente em casa, mas a família estar presente na escola também. Exatamente. Um evento como esse, a criança... Como que tá a empolgação deles pra esse evento que já tá aí, gente? É grande, né? Porque É. eles vêm desenvolvendo um projeto, Uhum, né? Então, ao longo aí do segundo semestre, né? certo. Então, a feira é a consolidação daquele produto final. Uhum. Né? Então, eles vão apresentar. Então, é importante. Nós fizemos até a ligação para algumas famílias. Não, ele precisa participar, né? Porque é importante. Não entra só a questão Sim. de nota, né? Mas, assim, entra a questão do aluno. Ele participou de todo o processo. Sim. E agora, no final, ele não vai É a participar. valorização, né? É valorizar o de trabalho toda a deles. dedicação Isso. E eles né? ficam tão empolgados porque são temas que para eles é importante quando a gente fala de aprendizado, mas Para ele todos nós, para todos né? O nós. tema... Desse ano todos são, né? É. Mas desse ano a gente até comenta em alguns episódios anteriores porque falar de sustentabilidade e nesse ano não é só novamente sustentabilidade, novamente eu vou falar sobre não jogar o papel na rua. Não. Nesse ano tem que vivenciar para você Exatamente. entender É um foco todo diferenciado e atual, diferente. né? Exato.
que aí não é só falar, né? A gente quer ver o pessoal agindo. É um exame de consciência, né? Então vai ser muito gostoso. Que bom. Alguém vai me dar um spoiler do que tá vindo já aí? Bem pouquinho, me contem, por favor. Qual que é a proposta aí do Fundamental 1? Quem me conta? Olha, eu posso dizer que nós temos até professores do ensino médio auxiliando também no processo do Fundi 1, que é outra coisa muito bacana e produtiva que acontece dentro do Beca, tá? Os segmentos não têm fronteiras, tá bom? Um ajuda o outro dentro do seu conhecimento. Então tem toda uma parte tecnológica, que aí vamos falar mais referente ao segundo ano, já que para dar um spoilerzinho, né? Mas o professor William também tem auxiliado muito as crianças, Que junto legal. com os alunos do ensino médio, né? Para que possam também ensinar os menores, né? Dentro desse Gente, processo. essa troca deixa eles É tão maravilhoso, engajados, é né? maravilhoso. Que E eles legal. querem chegar, né, como os maiores também. Aham. Então, e muito gostoso também ver a empolgação dos maiores, né, ensinando os menores, a paciência, né, a didática que eles vão utilizando ali, é muito gostoso, o cuidado, sabe? Sim. Então, é realmente incrível. Nossa, então vem coisa grande por aí nesse sábado. Vem. Gente, que incrível. Eu tô ansiosa por esse Beca Experiência, viu? A gente fica ansiosa por tudo, né? Porque o que vocês criam tem um significado, tem uma vivência, assim, incrível. E eu acho que é com isso, com esse gostinho de quero mais, que a gente vai encerrando por aqui o nosso bate-papo. Mas eu sei que faltou a gente conversar sobre muita coisa. A gente fala aí de um Fundamental 1 que tem esportes no contraturno desse aluno, tem balé, tem judô, tem natação. A gente conversou um pouquinho sobre inglês. A gente vai tendo tantas outras coisas que fazem parte desse cenário Educação da digital. educação digital, Isso, lógico, espanhol. espanhol. Isso. Então, não é somente que esse somente, né? Não é tudo isso que a gente conversou hoje. Ainda tem muito do que faz parte da rotina. Então, pessoal que tá em casa, que tá vivenciando, o pessoal do infantil, que logo em breve vai começar a ter essa rotina e quer conhecer um pouco mais sobre o Fundamental 1. Pessoal do ensino médio, do Fundo 2, que quer a nostalgia do que já viveu no Fundamental 1. Acompanhe os próximos episódios que a gente vai contar um pouquinho mais. Meninas, muito obrigada pela parceria de vocês, por vocês terem topado esse desafio. Foi muito bom. Acho que a gente conseguiu dar um 360 aí na vivência do Fundamental 1. Obrigada, Eu Délia. que agradeço. Obrigada, Pri. Eu que agradeço. Muito obrigada, Ju, por estar Eu que aqui agradeço. também. Gente, foi muito bom. Pessoal que tá em casa, nos vemos na próxima quarta-feira. E a gente encerra aí como todos os outros episódios, porque o Beca é assim. Qualidade no presente, sucesso no futuro.